Desde os primeiros dias da sua vida, você começou a aprender como deveria ser para que o mundo aceitasse sua existência. Não houve uma aula sobre isso. Não houve um manual entregue junto com seu nascimento. Ninguém sentou ao seu lado e explicou as regras invisíveis que governariam suas emoções, suas escolhas, seus gestos. Mas mesmo assim, você aprendeu. Aprendeu observando, sentindo, interpretando, tentando sobreviver. Cada olhar, cada resposta, cada gesto ao seu redor te mostrou o caminho silencioso. O modo certo de falar, o jeito certo de se comportar, as emoções permitidas e as emoções proibidas. Ainda criança, você percebeu, mesmo sem palavras para isso, que algumas atitudes eram premiadas com carinho, enquanto outras eram recebidas com silêncio, irritação ou rejeição. Você ainda não entendia o mundo, mas entendia a sensação de ser aceito e a sensação de ser rejeitado. E isso foi suficiente para começar um processo profundo, sutil e contínuo dentro de você. Você começou a se moldar, começou a se ajustar, começou a se dobrar para caber dentro das expectativas de quem te cercava. Assim, você aprendeu a dizer sim quando queria dizer não. Aprendeu a sorrir quando algo te machucava, a engolir lágrimas para evitar perguntas, a esconder pensamentos para não parecer estranho, a sufocar sua espontaneidade para não incomodar. Você aprendeu a se adaptar, a se dobrar, a se diminuir. E essa adaptação não foi consciente. Ela aconteceu porque você, como qualquer ser humano, buscava 3 coisas essenciais: segurança, amor e pertencimento. Mas enquanto aprendia a sobreviver emocionalmente, também começava a se desconectar de si mesmo. O que você escondeu não desapareceu, não se dissolveu, não evaporou. Apenas foi empurrado para dentro, para camadas tão profundas que, com o tempo, você esqueceu até mesmo o que estava escondendo. As dores viraram padrões, os medos viraram filtros, os silêncios viraram hábitos. E a pessoa que você acredita ser hoje é, em muitos aspectos, um reflexo das experiências que viveu quando ainda não tinha maturidade para compreendê-las. É por isso que tantas vezes você se observa e pensa: por que sou assim? Essa pergunta não é um sinal de fraqueza, é o início da transformação. Existem partes em você que não nasceram com você, mas que foram construídas para te proteger. O medo a que sente hoje, um dia foi um escudo. A insegurança foi uma tentativa de prever rejeições. A ansiedade foi um mecanismo para evitar perigo. O fechamento emocional foi um jeito de não ser ferido novamente. Só que esses mecanismos, criados quando você era pequeno e vulnerável, continuam atuando mesmo quando já não servem mais. É como se você carregasse dentro de si um labirinto construído por memórias antigas, um labirinto com portas trancadas que você evita abrir e corredores escuros que prefere ignorar. Um labirinto que você tenta não percorrer porque sabe, mesmo sem saber, que ele guarda partes suas que exigem coragem para serem encontradas. E é justamente por isso que tanta gente foge de si mesma. Fugimos porque tememos o que vamos encontrar quando ficamos em silêncio. Fugimos porque não queremos revisitar dores antigas. Fugimos porque crescemos acreditando que sentir demais é sinal de fraqueza. Fugimos porque é mais fácil olhar para fora do que para dentro. É mais fácil se ocupar com obrigações, preocupações, distrações e compromissos do que enfrentar o vazio que existe quando estamos sós com nós mesmos. Mas chega um momento em que a vida não permite mais fuga. Você pode tentar correr, pode tentar se distrair, pode tentar se esconder, mas a vida sempre encontra um jeito de te chamar de volta. E esse chamado quase sempre vem disfarçado de colapso emocional. Tudo que estava escondido começa a retornar. Às vezes como tristeza profunda que você não sabe explicar, às vezes como irritação constante, às vezes como ansiedade sem motivo aparente. Às vezes como aquela sensação silenciosa e quase invisível de que algo está fora do lugar. Quando isso acontece, você sente como se estivesse desmoronando. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Você está sendo reconstruído. Toda transformação verdadeira começa com algum tipo de ruptura. Não existe renascimento sem um tipo de morte simbólica. Não existe evolução sem desconforto. A semente precisa se quebrar para virar planta. A lagarta precisa se desfazer dentro do casulo para virar borboleta. O ser humano, para se transformar, precisa encarar suas sombras. E por mais paradoxal que pareça, a dor que você sente não é sua inimiga, é sua mensageira.
A dor não aparece para destruir, aparece para revelar. Ela aparece para anunciar que algo precisa mudar, que você precisa voltar para casa, que precisa voltar para si mesmo. A vida te chama para dentro quando tira as respostas fáceis, quando remove apoios que você acreditava permanentes, quando te coloca diante da sua vulnerabilidade. E nada disso é castigo, é amadurecimento. Amadurecer não é acumular anos, é acumular consciência. A consciência nasce quando você olha para suas emoções e tenta compreendê-las, em vez de reprimi-las. Quando pergunta a si mesmo, por que isso me dói tanto? Por que tenho tanto medo? Por que reajo assim? O que estou tentando proteger? Que parte de mim ainda não foi vista? Essas perguntas são a entrada do labirinto. E no início, o labirinto parece assustador, mas quando você dá os primeiros passos dentro dele, percebe que não há monstros escondidos na escuridão. O que existe ali são partes suas que foram abandonadas, machucadas, silenciadas. Partes que não tiveram espaço para crescer, partes que ficaram congeladas no tempo. E todas elas, sem exceção, só querem ser vistas. É exatamente nesse encontro que começa o processo de renascimento. Renascer não significa voltar a ser como antes. Isso seria impossível e injusto com todo o que você viveu. Renascer significa permitir que uma versão mais verdadeira de você apareça. Uma versão que não vive para agradar, que não precisa se esconder, que não precisa fingir força, que não se envergonha da própria sensibilidade, que não constrói paredes para se proteger de tudo. Essa nova versão não é criada de uma vez só. Ela surge aos poucos. Surge quando você percebe um comportamento repetido que não quer mais carregar. Quando entende que uma crença que guiou sua vida inteira nunca foi sua. Quando escolhe se ouvir, quando se permite sentir. Quando você, pela primeira vez, decide ser honesto consigo mesmo. Mas esse processo dói. Dói porque você está sentindo partes de si mesmo que ficaram congeladas por anos. Dói porque está removendo camadas que antes eram proteção. Dói porque está deixando morrer versões que já não servem mais. Dói porque está caminhando em direção à verdade. Mas essa dor é sagrada. Ela não é um sinal de fraqueza. É um sinal de vida. É a vida reorganizando o que estava desalinhado dentro de você. A dor que você aceita sentir se transforma. A dor que você evita se eterniza. Nada que é sentido plenamente permanece igual. As emoções, quando reconhecidas, perdem a rigidez. A tristeza revela sua mensagem. A raiva mostra seus limites. A ansiedade mostra seus medos. O medo mostra suas vulnerabilidades. A solidão mostra suas necessidades. A culpa mostra seus valores. Toda emoção é uma forma de conhecimento sobre você mesmo. E quanto mais você se conhece, menos a vida te controla. Quanto menos você se conhece, mais você se sente perdido. É por isso que a jornada interior é tão importante e tão rara. A maioria prefere sobreviver em vez de se conhecer. Prefere repetir o que dói a enfrentar o que cura. Prefere viver pela metade a se arriscar a viver por inteiro. Mas em algum momento, algo dentro de você pede mais. Pede verdade, pede profundidade, pede autenticidade, pede liberdade. E liberdade, ao contrário do que muitos pensam, não é fazer o que quer. Liberdade é não ser mais escravo das partes internas que você nunca olhou. É não ser dominado por medos antigos. É não agir por inseguranças escondidas. É não escolher por feridas emocionais. É não repetir o passado porque não entende o presente. Liberdade é agir com consciência. Quando você começa a se perceber, descobre que pode escolher. Pode escolher não repetir o que te machucou. Pode escolher não carregar dores que não são suas. Pode escolher se aproximar de pessoas que te fazem bem. Pode escolher se afastar do que te destrói. Pode escolher criar uma vida que faça sentido para você. E então, pouco a pouco, algo muda dentro de você. O passado começa a perder o peso. O presente começa a ganhar cor. O futuro deixa de ser ameaça. E você começa a respirar de novo. Começa a existir de novo. Começa a se reconhecer. Começa a se permitir. Começa a se reconstruir. Começa a se aceitar. Começa a sentir paz. Não uma paz artificial, silenciosa e rígida,
mas uma paz viva, flexível e profunda. Uma paz que nasce do entendimento de que você não precisa mais se esconder. Uma paz que surge quando você compreende que tudo o que viveu, inclusive o que mais doeu, ajudou a formar a pessoa que está despertando agora. O sofrimento te deu profundidade, a queda te deu força, o silêncio te deu escuta, a solidão te deu visão, o medo te deu consciência, a perda te deu clareza, a dor te deu maturidade. A vida inteira foi um processo contínuo de morte e renascimento, mesmo quando você não percebia. E hoje você renasce novamente. Não porque tudo está resolvido, mas porque você finalmente abriu os olhos para si mesmo. E isso já é suficiente. Você não está quebrado, está em transformação. Não está atrasado, está despertando no tempo certo. Não está perdido, está descobrindo o caminho enquanto caminha. A vida não exige perfeição, exige presença. E à medida que você se torna mais presente, começa a perceber que nada do que viveu foi em vão. Cada dor foi um portal. Cada queda foi um desvio necessário. Cada silêncio foi uma preparação. Cada dificuldade foi uma aula. Cada sentimento foi um guia. A vida não te destruiu, te esculpiu. E agora, com mais consciência, mais profundidade e mais verdade, você continua a jornada, não como a versão que o mundo te pediu para ser, mas como a pessoa que você finalmente está permitindo nascer.